Certinho. Foi. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, hoje à nossa aula sobre as premissas da nossa mentoria. Tá? Então, quais são essas premissas? Então, basicamente, são 5, né? Funcionam como pilares mesmo, né? Como alicerces, para a gente fundamentar bem, né, o nosso mindset, vamos dizer assim, a nossa forma de pensar e consolidar, né, a nossa forma de pensar, o nosso pensamento, vamos dizer assim, que obviamente vai moldar o nosso comportamento, que por consequência vai moldar os nossos resultados. Né? Então é tudo realmente uma sequência que a gente precisa consolidar primeiro a nossa mentalidade. Tá? Então, antes de entrar nas premissas, eu só coloquei aqui alguns estágios, né, que agora nós estamos aqui em forma de aprendizado, né, trazendo, buscando esse conhecimento, né, para despertar a nossa consciência. Despertando a nossa consciência, entendendo, né, como é que funciona as variáveis, estudando sobre a forma de se comportar, né, em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro nada mais é do que responsabilidade. A gente está lidando aqui com o nosso futuro. Né? Então, é muito importante a gente evitar dívidas, né, ter essa motivação para poder controlar o gasto, né, os nossos gastos, ter um controle orçamentário mais otimizado. Né? Por que que eu deixo de consumir agora para ter uma poupança para eu conseguir investir e colher mais lá na frente? Né? Porque se eu poupo agora, eu abro mão de consumir. Então, se eu abro mão de consumir agora, de fazer uma viagem, de comprar uma roupa, de fazer qualquer coisa, ficar de carro, enfim, eu estou abrindo mão de consumir agora para poder consumir muito mais lá na frente. Então, investir nada mais é do que abrir mão desse consumo agora, conseguir poupar para poder colher mais lá na frente. Né? Então, basicamente é isso. E a gente está buscando aqui entender, né? Saber investir, né? Acumular patrimônio, né? Para, obviamente, ter a nossa tranquilidade, né, financeira, a nossa liberdade financeira e paz, que é o que todo mundo quer. Tá? Então, primeiro pilar, foque no trabalho. Isso aqui é fundamental, tá? Porque eu percebo que muitas pessoas entram no mercado financeiro com essa questão de, vou enriquecer muito rápido. E o mercado financeiro não é só isso. O mercado financeiro, sim, dá para ter grandes ganhos, mas se a gente entrar com esse tipo de mentalidade, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver no mercado, porque esse é o nosso sentido. A gente só precisa estar alocado para ter o compound, né, que é a questão dos juros compostos. Então, por que eu falo foque no trabalho? Porque o que enriquece é o trabalho, né? É a renda do trabalho. É o principal fator de enriquecimento. Óbvio que vai ter a taxa, vai ter o tempo, que a gente vai ver futuramente, mas o principal fator de enriquecimento é a tua renda, é o quanto você consegue ganhar e, obviamente, poupar. É claro que não é para ficar o mesquinho, aquele cara que só quer saber de poupar, poupar, aportar. Você tem que ter esse equilíbrio, mas poupe. Poupe para você ter cada vez mais aporte, porque o aporte grande é o que vai te enriquecer de fato. Né? No começo é normal, às vezes quando você está começando a estudar ali, e é até desejável, né? Além de normal, você querer estudar mais, passar mais tempo estudando o mercado financeiro, mas com o tempo, você vai perceber que não precisa estudar tanto, passar horas estudando empresa, analisando o detalhinho ali daquela empresa que aquele fulano teu, aquele amigo te passou. Não é isso. O mercado financeiro é você comprar qualidade e sentar em cima dos ativos. Tá? Mas você entender que o que enriquece é o teu trabalho. Tá? Um exemplo claro aqui. O cara que ganha 3.000 reais e consegue viver com 2, poupa 1.000 reais, ele vai ter um futuro muito mais promissor do que aquele cara que ganha 10 e gasta 12. Ou que ganha 10 e gasta 10 mesmo. Tá? Então, assim, a gente precisa entender que a poupança é um dos principais fatores, é o principal fator de enriquecimento. O cara que consegue poupar cada vez mais, 1.000, 2, 3, 10 mil
né? Tem pessoas que conseguem ter uma renda, né, razoável e conseguem poupar de fato. Vai se aposentar cada vez mais cedo, melhor, com mais patrimônio, com mais liberdade, mais segurança. Tá? Então, foque no trabalho, porque o trabalho é o que enriquece. Né? Igual eu te falei, às vezes no começo o cara está estudando, é empolgado, é normal, né? Mas depois que você entende, passa os primeiros meses ali, estuda, né, quais são os fundamentos, o que é um IPO, o que é uma ação que deriva de uma empresa, ações ordinárias, preferenciais. Depois que você entende o básico ali, né, analisa como analisar um lucro de uma empresa, se a empresa está com a dívida controlada, se ela tem uma boa governança, depois que você entende analisar o fluxo de caixa, qual que é o retorno que a empresa está te dando, você analisou o básico, é comprar ela e seguir o seu asset allocation, né, que é a sua alocação de ativos. Porque se a empresa caiu, você parte da premissa que ela continua boa, e empresas boas sofrem, né, faz parte do processo, você vai estar comprando elas cada vez mais barato. O que no longo prazo vai acabar tendo um retorno ainda melhor para você. Tá? Então, foque no trabalho. No começo é normal, tem a questão da empolgação, você vai querer estudar o mercado, mas depois que você montou uma carteira bem consolidada, com bons ativos, com vários setores diferentes, de boas empresas, é só esperar o tempo agir. Tá? E sempre aportando, sempre aportando. Todo mês, quinzenalmente, toda semana, eventualmente, se der, mas o que enriquece, de fato, é o aporte. Tá? Então, a manutenção, depois que você monta a tua carteira, a manutenção dela, você vai gastar 1 hora por mês. E olhe lá. E olhe lá. Às vezes você vai gastar mais tempo quando as empresas soltam resultados trimestrais. Isso se quiser olhar o trimestral. O trimestral. Tem empresa que às vezes só precisa olhar uma vez por ano. São empresas consolidadas, né? São empresas de lucros consecutivos há muitos anos. Não tem o que ficar olhando muito. A empresa baixou, você vai lá e compra. Baixou a cotação? Vai lá e compra. Simples como isso. Não tem que inventar a roda. Tá? Então, a capacitação, onde a gente tem que demandar energia, é no trabalho para aumentar a renda e conseguir aumentar a poupança. Tá? Então, eventualmente, hora extra, se você for um CLT, se for empreendedor, expandir a empresa para poder aumentar, ter uma capacidade de aporte maior lá na frente. Ah, eu sou autônomo, faz um segundo trabalho, né? Trabalha depois do expediente, enfim. Então, essa é a primeira premissa. Foque no trabalho. Porque o trabalho é o que de fato enriquece. O mercado financeiro, ele vai ser um multiplicador desse dinheiro acumulado, dessa poupança, né, de fato. Segunda premissa, primeiro gaste menos, depois ganhe mais. Tá? Então, primeiro você gasta menos do que ganha. Depois você ganha mais do que gasta. Parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Primeiro, você tem que criar o hábito de poupar, independente da tua renda. Se você ganha 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês, você tem que consolidar a gastar menos do que você ganha. Consolidou o hábito? Não estou tomando decisões por impulso? Fortaleci bons comportamentos? Criou realmente uma rotina? Aí sim, eu vou pensar no segundo trabalho, em aumentar a minha renda. Agora, com os hábitos consolidados, eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Tá? Então, eu vou empreender, ser um autônomo, procurar um segundo trabalho. Eu vou me fortalecer primeiro, para então, no segundo momento, eu conseguir expandir essa minha capacidade de aporte. Tá? Então, basicamente é isso. Porque existem várias pessoas que até ganham bem, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, né? Tem vários profissionais, médico, dentista, advogado, engenheiro, que ganham bem, mas não conseguem acumular patrimônio. Por quê? Porque o custo de vida é grande. O cara, à medida que ele vai aumentando a renda, ele vai só gastando mais. Já outras pessoas, com às vezes 3, 4,
5, 6 mil reais, o cara consegue poupar aquele dinheirinho e consegue ter uma vida tranquila. Por quê? Porque é comedido, é tranquilo, criou o hábito da poupança. Então, com o hábito da poupança consolidado, agora é hora de alavancar a renda, tá? Mantendo o padrão e aprendendo a investir. Terceira premissa, tá? Da nossa mentoria é evite dívidas e rolos. Isso daqui é uma sentença de morte financeira nossa. Toda vez que você entra numa dívida, cartão de crédito, cheque especial, consignado, é bizarro o quanto isso destrói o nosso futuro financeiro. Tá? Então, assim, a única dívida que ela é minimamente aceitável seria um financiamento imobiliário. Né? Porque, às vezes, depende do sonho da casa própria, aquela coisa, e o valor do imóvel é mais alto, né? Então fica difícil você juntar todo aquele valor ali para poder pagar uma casa de uma vez, né? Mas mesmo assim, tá? Existe um custo de moradia, né? Que as pessoas, às vezes, muitas vezes não enxergam isso. Quando você entra num financiamento, os primeiros anos do financiamento, mesmo o financiamento imobiliário, é só juros que você paga. Tá? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu, em 2013, eu comprei uma casa, um apartamento em São Luís, e eu lembro que na época eu financiei 260 mil reais. Eu pagava uma parcela de 2.700 reais. E eu lembro que quando eu fui entender, né, depois de alguns meses já pago só de juros, 300 reais amortizava a minha dívida. Era bizarro, assim, era só juros que eu pagava naquilo. Fora seguro, não sei o quê, taxa de administração que eles cobram, um monte de taxinha embutida. Então, assim, eu só pagava. Não adianta nada eu investir. Aí eu fui lá e comecei a dar uns balões para poder quitar. Então, assim, a gente está com uma taxa média, né? Cara, cada banco tem o seu cartão e tal, sua taxa de juros, mas 300% ao ano. Isso é bizarro. É bizarro a pessoa atrasar cartão de crédito. Cheque especial também é outro problema sério. Está dando de 7 a 8% ao mês. Gente, é bizarro. Se você entrar numa dívida dessa, do cheque especial, quita logo. Quita logo. Consignado de 2 a 3, 4% ao mês, também sacrifica todo o teu futuro financeiro. Destrói o futuro financeiro. Então, assim, muito cuidado. Tá? Você financiar um carro, às vezes você vai pagar lá 1,5%, 2%, 3% ao mês, só que quando você investe, você ganha geralmente menos que isso. Então, não compensa você investir enquanto você tiver dívida. Na maioria dos casos, é muito melhor você quitar os financiamentos. Ah, fiz um financiamento de fazer alguma reforma, um investimento na minha casa, colocar algum equipamento, alguma coisa. Quita a dívida primeiro, depois você começa a investir. É a maneira mais saudável para a imensa maioria dos casos, tá? Então, assim, o pessoal fala às vezes também de consórcio, né? Pô, investimento do consórcio, mas o que aquilo ali te traz, assim, sabe, de problemas? As pessoas não conseguem sair, fora aquelas taxinhas de seguro que vão corroendo, né, a nossa rentabilidade, taxa de administração, carreira. Então, assim, fundo de reserva que eles colocam, é um caos. Então, terceira premissa, se livra desses enroscos, né, que te impedem de alavancar, né, te impedem de correr, como se fosse correndo com o freio de mão puxado. Né, não faz sentido nenhum. Quarta premissa, reinvestir em fase de acumulação. Isso aqui é fundamental. Se a gente está começando a investir, beleza, eu já tenho um controle orçamentário legal, consigo gastar menos do que eu ganho,
tenho hábitos de poupança consolidados, bacana, muito bom. Eu comecei a investir. Todo aquele juros, cupom de renda fixa, aluguel de fundo imobiliário, juros sobre capital próprio, dividendo, que eventualmente eu recebo, eu preciso reinvestir. Porque senão eu não vou estar fazendo o compound, né, os juros compostos. Então, nos primeiros anos, eu preciso reinvestir esse capital que eu vou recebendo, para poder fazer os juros compostos tomarem corpo, né? Encorparem, ficarem robustos. Então, essa renda passiva, ela aumenta todo ano. É bem legal, porque, eventualmente, o patrimônio, às vezes a gente sofre algum drawdown. Né? Recentemente teve a pandemia, lá em 2008 teve a crise do subprime, em 2000, né, as pessoas mais antigas do mercado, que estão há mais de 30 anos no mercado, viveram lá a bolha das .com. Então, eventualmente, o mercado, a cada período, ele tem essas quedas. Né? 2015 foi uma tempestade que nós vivemos exclusivamente aqui no Brasil, né? Com aquela questão da Dilma lá, pedaladas fiscais, depois ela sofreu impeachment, o Brasil teve déficit, né? O PIB, o Brasil encolheu, né? Não estava crescendo, então teve todo aquele problema. Mas, assim, o patrimônio, nesses momentos de crise, eles podem até sofrer, mas a renda passiva só aumenta. É uma coisa linda, assim, ó. Você vai poupando, vai aportando, vai comprando, vai acumulando patrimônio, a renda passiva todo ano, sagrado, ela só aumenta, só aumenta. Tá? Independente se você investe em renda fixa, fundo imobiliário, ações, então, nem se fala, né? Fundo imobiliário, que é renda variável, né? Fundo imobiliário e ações, então nem se fala. Então, assim, sempre aumentando. Então, é muito legal você ver, né, eventualmente, o patrimônio oscilando, mas a renda passiva só crescendo. Tá? Então, o buy and hold ele é muito simples e muito eficaz. Né? A renda é cada vez maior. Você não, principalmente investindo em fundos imobiliários e ações, você não paga imposto. Então, você vai acumulando aquele dividendo, né, aquele provento que você recebe, ele já é isento, tanto em fundos imobiliários quanto em ações, né, os dividendos e a renda dos fundos imobiliários, ele é isento. Você vai acumulando, se você não vende, você não paga imposto. Né? Então, é outra forma de você, como se diz, enriquecer, né, mais fácil, se beneficiando dos juros compostos. Então, o maior valor que eu vejo aqui dessa nossa filosofia é o quanto ela é simples. O quanto ela é simples demais. E até por isso, por esse fator, muitas vezes as pessoas desdenham, elas não acreditam de fato. Porque depois que você entende, entra para dentro ali nos primeiros meses, você vai estar estudando e tal, vai ter que se dedicar, obviamente. Mas da feita que você montou a carteira, e foi fazendo os aportes os primeiros meses, depois é só rebalancear. Não tem segredo. É só esperar o tempo agir. Vai aportando e reinvestindo, aportando e reinvestindo. Fazendo os juros compostos mesmo ganharem robustez, né, com o passar dos anos. Então, é muito prazeroso você se beneficiar dos juros compostos. Tá? Então, você precisa reinvestir na fase de acumulação. E a última é acumular patrimônio, né, que é o principal. A gente não está aqui para acumular vitórias, né? Eventualmente comprar uma empresa barata, vender cara e sair com esse lucro, né? Porque a taxa ela multiplica, mas o tempo ele é exponencial. Então, 5 vezes 5 ele é 25. 5 elevado a 5 ele é 3.125. Então, se você vende ali no primeiro lucro que você tem, você não vai conseguir ter o compound, né? Ter uma empresa ou um fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário é mais difícil multiplicar muito, mas quando você investe em equity, né, que é renda variável, são ações propriamente dito, você pode chegar a 100, 200, 300, 500, 1000% em poucos anos. Né? Tem empresas que multiplicam com muita força esse capital alocado. Então, não é para comprar na baixa e vender na alta. Né? Igual, às vezes, o Gurus, Casa de Research, esses caras te incentivam. Agora é a carteira mensal.
Agora é a carteira semanal. Imagina, toda semana você tem que tirar um ativo, colocar outro. É insanidade. Só vai ficar te corroendo através de corretagem, taxa, emolumento, taxa de liquidação lá, que é aqueles centavinhos. Vou vender, se vender acima de 20 mil, tem que pagar imposto de renda, mesmo em ações. Fundo imobiliário não tem isenção, vendeu com lucro, tem que pagar 20%. Então, é acumular patrimônio. Esse é o intuito. Né? A gente vai comprar e ficar quieto, sentado em cima dos ativos e comprando à medida que o nosso percentual ali que a gente determinou mandar. Tá? Então, comprar e vender te faz, além da taxa multiplicar, a gente está sempre, quando vai começar, vende volta aqui do início. Aquele dinheiro você vai ter que investir em outra empresa, em outro ativo. Né? Você não vai botar, você vai gastar ele. Então, beleza, você vai perder, né? O teu dinheiro, se você consumir. Então, o dinheiro ele tem que ficar alocado em patrimônio, né? Que é empresa. A empresa, ela coloca dinheiro no nosso bolso. Fora que essa questão do trade, ela te faz ficar ligado ao mercado, vendo notícias, né? Te gerando apreensão, ansiedade, que eu vou ter que ficar ligado agora, qualquer oportunidade da vez, aquela coisa. Então, além de você ficar ansioso, estressado, você, obviamente, deixa de focar no trabalho, que é a nossa premissa número 1, porque o nosso tempo ele é limitado. Tem jeito. Se eu foco no mercado financeiro, eu vou esquecer o meu trabalho, eu vou esquecer de advogar, eu vou esquecer de atender meus pacientes, eu vou esquecer de focar no meu trabalho mesmo, no meu serviço comum, que é onde eu ganho dinheiro. Então, o mercado ele vai fazer de tudo através dos influencers para te falar que precisa ficar ligado no mercado, mas é totalmente o oposto. Da feita que você entende o que você está fazendo, sai fora do mercado, desliga, não veja notícia, não faz a menor diferença qual que é o presidente, qual que é o... Não tem nada, nada faz diferença. As boas empresas, elas vão continuar gerando lucro para os seus acionistas, independente de quem esteja no governo, no Senado, lá na Câmara dos Deputados, não interessa. As boas empresas, elas tendem a sempre continuar sendo boas empresas. Então, a gente precisa comprar e ficar sentado em cima delas. Tá? Então, se beneficiar do crescimento composto dessas empresas. Né? Porque juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, chega uma hora que o negócio explode mesmo. Tá? Então, o crescimento composto de boas empresas no decorrer dos anos é fantástico. Tá? E o giro, você vai ficar sempre voltando no início. Eu comprei, eu vendi, eu vou ter que alocar em outra empresa. Compra e vende, eu vou... E o que é pior de tudo é ruim aquilo ali. É uma coisa boa, pô, você vai botar lá, sei lá, 1.000, 2.000, 10.000, 30.000, 50.000 reais que seja no bolso, mas acredite, se aquilo ali tivesse alocado, você iria ganhar na espera. Você não ganha na compra nem na venda, você ganha na espera. Né? Quanto menos você vender, menos taxas, menos imposto e mais tempo livre para poder focar naquilo que realmente importa. Tá? Então, a gente está aqui para acumular patrimônio e não ficar ligado no mercado. É totalmente o oposto do que vendem para nós por aí. Aqui no final, coloquei só a fórmulazinha dos juros compostos para a gente entender que a taxa, ela multiplica. Então, o que é a fórmula dos juros compostos? O montante, né, que é o valor final aqui do montante, é igual ao capital inicial, aquele valor que você coloca, vezes 1 mais a taxa, que é aqui que o mercado fala para a gente ficar focado, na taxa. Mas a taxa, você pode ver que ela multiplica o capital inicial. Né? Então, a taxa sobre o número de vezes, né, que seria o número de vezes, os meses, né, anos, enfim, que eleva ao tempo.
né, que é o número de vezes, né, que a gente vai compor ali, mas com o tempo. Esse aqui que é o, como se diz, aonde a mágica acontece. Só que o que, que o mercado te faz ficar focado? Aqui, ó, na taxa. Ah, qual que é a próxima oportunidade agora, Fernando? Qual que é a empresa da vez? É a bola da vez? É a vaca leiteira que vai pagar dividendo, não sei o quê, bababá. Você está sempre aqui, ó. Por quê? Porque a vaca leiteira de agora não vai ser a mesma do mês que vem. Se a carteira você vai ficar girando, então a taxa você vai estar sempre aqui, ó, multiplicando. É o que eu falei, 5 vezes 5, 25. 5 elevado a 5, 3.125. É aqui que você vai ter os ganhos expressivos, tá? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos aí. E a gente fica agora para responder as perguntas. Vou dar aqui só um instantinho. Fechou.